Fala aí galera, tudo certo? Se você chegou até aqui, provavelmente você já viu a primeira parte do nosso aulão de Excel. Se você ainda não viu, pausa esse vídeo, volta lá e assista a primeira parte. E se você já viu, vem comigo para a gente dar sequência nesse aulão e ajudar você a sair do zero no Excel. Então vamos lá, galera. Só relembrando aqui o que a gente viu na primeira aula, a gente falou um pouco sobre o ambiente de trabalho do Excel, certo? E falou um pouco também sobre as principais funções. A gente até começou a preencher essa tabela aqui. Ela está incompleta porque o assunto da aula de hoje vai tratar justamente sobre a questão do auto-preenchimento e também das referências relativas e absolutas. O que são referências relativas e absolutas? As referências relativas é quando você referencia uma célula em específico e deixa esse preenchimento em aberto. Por exemplo, aqui eu referenciei a célula G5, certo? E se eu clicar aqui no cantinho e arrastar, você vai ver o seguinte: ele continuou preenchendo aqui com os valores, ou seja, pegou o valor da G6, da G7, da G8 e aqui ia continuar pegando o valor das demais células. Mas como seria então a referência absoluta? Referência absoluta é quando você trava a referência em apenas uma célula ou em determinado intervalo de células. Como é que a gente faz para tornar uma referência relativa absoluta? A gente simplesmente vai clicar sobre a célula aqui e dar um F4. Tá vendo que agora está com 2 cifrões? Esses cifrões indicam que essa referência é absoluta, ou seja, ela está travada naquela célula em específico. Então, repare só, a gente tem aqui 1,50 e se a gente clicar aqui e arrastar para baixo, ele vai trazer os mesmos 1,50 ao longo do preenchimento. Deu para entender? Basicamente é isso. Referência relativa, você referencia e quando você usa a ferramenta de auto-preenchimento, essa referência ela vai andando, tanto em questão de coluna como de linha, certo? Se eu arrastasse, por exemplo, para o lado, ó, para você ver, aqui é porque está travado. Vamos destravar aqui, clicou, F4, destravou. Se a gente clica aqui e arrasta para o lado, 3,50 e os 10,50 dali, certo? Ou seja, ele pegou a H5, pegou a I5 aqui também, tá vendo? Ele vem andando para o lado. Se eu quiser travar, F4, quiser travar, F4, dei Enter, olha só para você ver, 1,50 para todo mundo, certo? Então, basicamente, essa é a diferença entre uma referência relativa e uma referência absoluta. Mas e a questão do auto-preenchimento? Vamos trabalhar aqui na nossa tabela agora. Por exemplo, se eu quiser auto-preencher essa tabela com a mesma informação que eu tenho aqui, ou seja, multiplicando a quantidade vendida pelo preço de venda. Como é que eu vou fazer? Tá vendo aqui no cantinho da célula que tem um pontinho quadrado? E quando você posiciona o cursor do seu mouse aqui, ele vira essa cruzinha preta? É isso aí. Essa é a ferramenta de auto-preenchimento do Excel. Então, para eu utilizar, o que eu tenho que fazer? Eu basicamente vou clicar e arrastar até onde eu quero que os valores sejam auto-preenchidos. Ou seja, se eu quero até aqui, soltei, olha só. Ele foi pegando e multiplicando os valores de acordo, eu fui arrastando aqui, certo? Tem outra forma de fazer? Tem. E qual é essa forma? Como eu já tenho tudo preenchido aqui, se eu pegar aqui e der 2 cliques aqui no cantinho, repare só que ele vai fazer isso. Fez até lá embaixo. Mas olha outra coisa. Reparou que aqui ele perdeu o preenchimento? Então, se eu não quiser que aconteça isso, o que eu tenho que fazer? Clicar com o botão direito do mouse e arrastar. Por quê? Ele vai abrir esse menu e aqui eu tenho as opções de copiar as células, preencher apenas a formatação e preencher sem formatação. Para eu manter o padrão de preenchimento ali de baixo, eu vou clicar em preencher sem formatação. Repare só que ele trouxe para cá, mas não alterou em nada a formatação dessa célula aqui de baixo.
certo? Então, basicamente, isso é o auto-preenchimento. E se você reparar, ele vem referenciando as células de maneira relativa, certo? Então, ele vem descendo junto com o auto-preenchimento. Ou seja, se eu peguei aqui D6 vezes E6, D7 vezes E7. Agora, se eu chegasse aqui, por exemplo, e travasse esse intervalo, ele ia descer as quantidades, mas o valor de multiplicação ia ficar fixo. Se eu apertar F4 de novo, eu tenho a opção de travar apenas a linha e tenho a opção de travar também apenas a coluna. Mas, nesse caso, o ideal é que sempre utilize travando a célula inteira, certo? Então vamos lá, deixar como estava aqui e vamos usar essa ferramenta para preencher o restante da tabela. 2 cliques aqui, preencheu até o final. 2 cliques aqui, preencheu até lá embaixo, mas eu não quero isso. Então eu venho aqui, ó, aparece esse botão e eu posso preencher sem formatação. Cliquei aqui, você vê que ele corrigiu, mas perdeu a questão do formato de moeda, né? Ou do formato contábil. Então a gente clica aqui de novo, tá tudo aí. E aqui a mesma coisa, 2 cliques, preencheu a porcentagem até lá embaixo. Certo? Para finalizar isso aqui, o que a gente vai fazer? Colocar os totais. Total de quantidade vendida. Você lembra daquele atalho? Alt igual, para preencher com a soma? Tá aí a quantidade vendida. O total da nossa receita, qual vai ser? Alt igual, tá aí o total da receita. Certo? O lucro total que eu tive, Alt igual, tá aí o lucro total. Então, gente, hoje eu vou resumir a aula nisso aqui, até porque o próximo assunto é um assunto um pouquinho mais chato, certo? Um pouco mais extenso, mais minucioso, que a gente vai falar sobre as funções soma-se e conte-se. São funções atreladas a condições, certo? Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa um feedback aí nos comentários, para eu saber se tá tudo certo. Se tiver dúvida, deixa nos comentários também, tá certo? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!